Como é que um país chega a esterilizar milhões de suas mulheres, sem ter de fato uma política oficial do governo para isso? Pois é, no nosso explainer de hoje a gente vai mergulhar fundo num capítulo bem sensível e muitas vezes escondido da história recente do Brasil. Uma história que aconteceu meio nas sombras, mas que afeta vidas até hoje. Vamos começar com essa frase que é um verdadeiro soco no estômago. Isso aqui não veio de um manifesto extremista antigo, não. É um trecho de uma carta, de 1980, elogiando o trabalho de uma organização que promovia o planejamento familiar no Brasil. Só essa frase já escancara a mentalidade eugênica e racista que estava por trás de um movimento que mudou o destino de mulheres demais. Essa é a grande pergunta que a gente vai tentar responder juntos. Como é que uma prática tão extrema, tão definitiva, se tornou tão comum a ponto de, lá por meados dos anos 80, a esterilização ser o método contraceptivo mais usado no país? Parece loucura, né? Então vamos desvendar essa história. Para a gente entender o que aconteceu aqui no Brasil, primeiro a gente precisa dar um passinho para trás e olhar para o cenário mundial das décadas de 60 e 70. A ideia de controle populacional estava com tudo, sabe? Mas os motivos por trás dela eram, digamos, bem mais complexos do que pareciam. Olha, na teoria, controle de natalidade é simplesmente sobre decidir quantos filhos ter, uma escolha pessoal. Mas o debate todo, a polêmica, começa quando essa decisão deixa de ser só sua. Por que raios governos ou organizações de outros países estariam interessados em controlar a população do Brasil? A resposta, como a gente vai ver, envolve geopolítica, dinheiro e, claro, muito preconceito. E aqui está uma peça fundamental desse quebra-cabeça. Um documento que era secreto do governo americano, conhecido como Relatório Kissinger, basicamente dizia o seguinte: o aumento da população em países como o Brasil era um risco para a segurança dos Estados Unidos. O medo era que muita gente pobre pudesse gerar instabilidade política e, com isso, ameaçar os interesses econômicos americanos. E qual foi a solução proposta? Incentivar, com muito dinheiro, a contracepção em massa nesses lugares. É exatamente nesse contexto, com essa pressão internacional, que surge a entidade que é a grande protagonista da nossa história. A BENFAM, ou Sociedade Civil Bem-Estar Familiar no Brasil. E olha só a velocidade com que a BENFAM se tornou gigante. Foi fundada por um grupo de médicos e, só 2 anos depois, já estava recebendo uma grana pesada de uma federação internacional. Mas o mais inacreditável é que, em 1971, em plena ditadura militar, um governo que se dizia nacionalista e que defendia o crescimento do país, vai lá e dá para a BENFAM o título de utilidade pública. Na prática, isso foi um passe livre para a organização atuar no Brasil inteiro. Agora, se liga nesse contraste. No papel, a missão da BENFAM era linda: ajudar as famílias a se planejar, diminuir o número de abortos clandestinos. Parecia ótimo. Só que as denúncias que começaram a pipocar contavam outra história. Uma história de laqueaduras feitas em massa, sem consentimento real, com um foco desproporcional em mulheres pobres, negras e nordestinas. A acusação era de que a BENFAM era, na verdade, um braço dos interesses estrangeiros aqui dentro. E esse gráfico aqui, gente, mostra o tamanho do estrago. São dados oficiais de 1986. Dá uma olhada. 44% das mulheres casadas no Brasil estavam esterilizadas. Quase metade. A laqueadura virou o principal método contraceptivo do país, passando até a pílula. Isso é um número absurdo para qualquer padrão mundial e só revela a dimensão do que estava acontecendo. E caso ainda restasse alguma dúvida sobre a ideologia por trás disso tudo, tá aí. Esse era o slogan de uma campanha de planejamento familiar em Salvador, a capital do estado com a maior população negra do Brasil. E o outdoor? Tinha foto de uma criança negra. A mensagem era essa, cruel e direta. A pobreza é um defeito de fabricação, e a solução é consertar isso, evitando que mais crianças pobres, e principalmente negras, nascessem. Mas é claro que uma situação dessas não ia passar batida para sempre. Uma oposição forte e, olha só, bem diversa, começou a se levantar contra tudo isso. E a pressão foi tanta que o caso foi parar no Congresso Nacional. O que eu acho muito interessante aqui é ver quem estava na linha de frente dessa oposição. Tinha a esquerda, que denunciava a BENFAM como uma ferramenta do imperialismo. Tinha a Igreja Católica, que era contra por questões de doutrina. E, de uma forma muito potente, tinha um movimento de mulheres negras, que estava ganhando muita força na época e que foi o primeiro a dizer com todas as letras: isso é um projeto de genocídio contra o nosso povo.
E toda essa mobilização deu resultado. Em 1993, finalmente foi aberta uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar as denúncias. Foi um momento histórico que jogou luz sobre um assunto que muita gente preferia manter no escuro. Então, a gente vê aqui um caminho claro, né? As denúncias ganharam força, a CPI investigou e conseguiu comprovar as práticas abusivas. E a consequência direta disso foi que, em 1996, o Brasil teve a sua primeira lei de planejamento familiar. Uma lei que finalmente colocou regras claras. Para fazer uma laqueadura, a mulher precisava ter no mínimo 25 anos ou 2 filhos vivos e, o mais importante de tudo, dar um consentimento informado, por escrito. A lei foi, sem dúvida, um avanço gigantesco. Mas a história não acaba aí, não. As raízes desse episódio são tão profundas que deixaram um legado que a gente sente até hoje, principalmente quando a gente olha para a saúde da população negra. Para entender esse legado, a gente precisa falar sobre racismo institucional, que não é só sobre uma pessoa ser racista. É quando o próprio sistema, o jeito como um hospital funciona, por exemplo, acaba tratando pessoas de forma diferente por causa da sua raça. É um preconceito que está embutido nas regras, nos procedimentos, na estrutura toda. E esse número aqui é um retrato assustador de como esse racismo institucional funciona hoje. 60% de todas as mulheres que morrem por causas ligadas à gravidez ou ao parto no Brasil são negras. A gente sabe que 90% dessas mortes poderiam ser evitadas com um bom atendimento. Então a pergunta que fica é: por que as mulheres negras morrem mais? A resposta está nesses dados. A herança daquela ideia de que corpos negros são menos importantes ou mais resistentes ainda está por aí. Mulheres negras são as que mais sofrem violência no parto. Existem estudos que mostram que elas recebem menos anestesia, com base no mito absurdo de que sentem menos dor. E quando precisam recorrer a um aborto inseguro, o risco de uma mulher negra morrer é 2,5 vezes maior que o de uma mulher branca. E tudo isso nos traz a uma reflexão final. Anos depois da CPI, com uma lei em vigor, será que a gente pode dizer que a escolha sobre ter ou não ter filhos é realmente livre para todas as mulheres no Brasil? Ou será que o racismo e a desigualdade social continuam ali, impondo limites, decidindo quem tem de fato o direito de escolher e quem só tem seu destino imposto? É uma pergunta que continua muito atual e que define o futuro da justiça reprodutiva no nosso país. Obrigado por acompanhar a gente em mais esse Explainer.